Meu nome é Pedro, mas todo mundo aqui no centro me conhece como Seu Pedro. Vendo minhas coisinhas aqui pela Lapa, perto do Arco, perdi a conta. Mais de 40 anos, isso eu garanto. 40 anos vendo essa cidade, vendo a gente que passa, as histórias que se contam. Já vi de tudo nessa vida, acredite. Gente boa, gente ruim, festa, briga, alegria, tristeza. A rua ensina muita coisa, endurece a gente, faz a gente não acreditar em bobagem. Pelo menos eu achava que não acreditava. Sempre fui um sujeito prático, pé no chão. Minha vida é feita de concreto, de gente de verdade, de problemas reais. Conto dinheiro, não conto história de fantasma. Para mim, essas coisas eram invenção para entreter bobo, para dar assunto em roda de bar. Até que ela me mostrou que eu estava errado. Completamente errado. O que aconteceu no Arco do Teles, isso mudou tudo. Mudou como eu vejo a noite, mudou como eu vejo os lugares antigos e mudou como eu vejo o mal. Cada vez que eu lembro, cada palavra que eu falo sobre isso, sinto um frio que não é dessa temperatura. É um frio que entra nos ossos, na alma. Um frio que me faz tremer assim, sem parar. O que eu vou contar hoje vai fazer você pensar 2 vezes sobre lugares abandonados à noite. Vai fazer você pensar 2 vezes sobre as lendas que a gente ouve e descarta como bobagem. Porque lendas, às vezes, são mais reais do que a gente pode suportar. Olha, antes de eu começar a tremer de vez e não conseguir falar mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Eu preciso que mais gente saiba disso. Preciso tirar isso de dentro de mim. É um peso muito grande para carregar sozinho. E talvez ajude alguém a não passar pelo que eu passei. Se inscreve aí, é sério. Eu sou um cara simples, trabalhador. Minha vida é aqui, na rua. Conheço cada pedra dessa calçada, cada beco da Lapa. Não sou de inventar história para ganhar dinheiro. O que eu vi, o que eu ouvi, foi real. Real demais. E me assombra até hoje. Como eu disse, 40 anos aqui. Vi o Arco mudar, a Lapa mudar. Vi prédios serem construídos, outros serem abandonados. Conheço os bares, os becos, a gente que anda por aqui de dia e de noite. Sou parte da paisagem, sabe? Ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém. Minha rotina é chegar no fim da tarde, montar minha banquinha de água, refrigerante, um salgadinho, uma bala, o que der para vender. Fico ali, observando o movimento, conversando com um ou outro conhecido. E fico até a madrugada, até o movimento diminuir, até o cansaço bater de verdade. É uma vida dura, mas é a minha vida. E eu achava que conhecia todos os perigos da rua. Ladrão, bêbado, briga. Perigos de gente. Nunca pensei em perigos de outra natureza. O Arco do Teles. É um lugar bonito. Tem aquela arquitetura antiga, os casarões coloniais do século XVIII. De dia é uma beleza, cheio de vida. Turista tira foto, casal namora nos restaurantes, gente almoça, trabalha. Tem um charme histórico, mas quando o sol se põe, a coisa muda. As luzes amarelas dos postes criam umas sombras compridas, estranhas. As paredes antigas parecem respirar na escuridão. O barulho normal da Lapa, que de dia é uma confusão boa, de noite fica mais distante, abafado. E ali, debaixo do arco, no túnel que liga a Praça 15 à Rua do Ouvidor, ali fica um silêncio. Um silêncio que não é natural para essa área que nunca dorme de verdade. Não é só a ausência de barulho, é um silêncio pesado. Um silêncio que parece esperar. Um silêncio que te deixa alerta, sem saber por quê. Eu sempre senti isso, mesmo antes daquilo acontecer. Uma sensação incômoda, mas eu ignorava. Coisa da minha cabeça, eu pensava. Cansaço. Eu sempre ouvi as histórias, claro.
Quem trabalha aqui há tanto tempo ouve de tudo. E a história da Bárbara Onça? Essa todo mundo conhece. A portuguesa que veio para cá, no tempo do Brasil colônia. Uma mulher de beleza. Singular, mas com uma alma retorcida. Dizem que ela se casou com um homem rico, mas o tédio e a ambição a levaram a cometer atrocidades. Matou o marido para herdar a fortuna. Depois se envolveu com um amante que também sumiu misteriosamente. A lenda mais sombria, a que me contavam em sussurros, falava que ela se prostituía ali perto do arco, atraindo homens e mulheres para seus prazeres e, pior, para seus rituais macabros. E que, para ficar jovem, para manter a beleza e o vigor, de uma forma antinatural, para ter poder sobre as pessoas, ela recorreu à magia negra, às coisas mais terríveis que a mente humana pode conceber. Sacrifícios de crianças. A lenda dizia que ela acreditava que o sangue e a inocência das crianças podiam renovar sua juventude e aumentar seu poder. Dizem que ela era cruel, selvagem, que seus olhos brilhavam com uma ferocidade animalesca quando estava em seus rituais. Por isso, chamavam ela de Bárbara Onça, uma fera em forma de mulher, escondida por trás de uma fachada de dama. E a lenda diz que ela assombra o arco, que o espírito dela ainda está lá, preso àquele lugar onde cometeu seus crimes mais hediondos. Que nas madrugadas sem lua, quando a escuridão é total e o véu entre os mundos fica mais fino, dá para ouvir a risada dela. Uma risada que não é de alegria, uma risada do mal. Uma risada que carrega o peso de séculos de maldade. Eu sempre achei que era história para turista ver. Lenda antiga, coisa de livro de terror, folclore. Nunca levei a sério. Para mim era só história. Puro conto para assustar, uma forma de dar um ar misterioso a um lugar histórico. Nunca imaginei que pudesse haver um fundo de verdade, até aquela noite sem lua. Foi numa quinta-feira, eu lembro bem, quinta-feira madrugada. O movimento já tinha acabado fazia tempo, os bares tinham fechado, as últimas pessoas tinham ido embora. Eu estava ali arrumando minhas coisas na caixa, dobrando o pano da banquinha, me preparando para ir para casa. Devia ser umas 3 da manhã, talvez. O relógio do meu celular marcava algo perto disso. O céu estava completamente escuro, sem uma estrela, sem a lua. Parecia que o céu tinha sido coberto por um manto de veludo preto, denso, impenetrável. E estava frio, um frio que entrava nos ossos, mesmo para quem está acostumado com a noite do Rio. Um frio diferente, não era só a temperatura baixa, era um frio que parecia vir de dentro da terra. Um frio úmido, pesado, um frio que não parecia vir só da temperatura do ar. Era um frio que trazia uma sensação de morte. A noite estava estranhamente calma. Calma demais para Lapa. Normalmente, mesmo de madrugada, ainda se ouve algum barulho distante. Um carro passando rápido, uma sirene, um latido de cachorro, o eco de passos na rua de trás. Mas naquela noite, nada. Não tinha o barulho normal, nem distante, nenhum carro passando na rua de trás, nenhum grito de longe, nenhuma música abafada. Parecia que a cidade inteira tinha prendido a respiração. Eu estava ali, concentrado em fechar minha caixa, já cansado, pensando na cama quentinha que me esperava. A rua estava vazia. Só eu e as sombras compridas criadas pelos postes. E o silêncio. Aquele silêncio pesado do arco. O silêncio que eu sempre sentia ali, mas que naquela noite parecia amplificado, opressivo. Foi aí que eu ouvi um som. Bem baixo no começo. Não era barulho de carro, nem de gente andando, nem de bicho. Era um som arrastado, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada, ali perto do arco, ali debaixo dele. Um som áspero, irregular, como se fosse algo duro raspando no chão de pedra. Eu parei tudo, fiquei quieto, prendendo a respiração, ouvindo.
Deve ser algum morador de rua mexendo nas coisas dele, pensei. Ou algum bêbado caindo. Tentei racionalizar. Minha mente, acostumada com os perigos mundanos, buscava uma explicação lógica, mas o som continuou, arrastado, lento, e parecia vir de dentro do arco, da escuridão lá dentro. Não parava. Um arrastar constante, rítmico quase. O som de arrastar parou. De repente, um silêncio instantâneo que foi quase tão assustador quanto o barulho. Aí, eu ouvi outra coisa, mais baixo ainda, quase inaudível no começo. Um gemido, um choro abafado, não sei bem. Mas não era som de gente adulta. Parecia criança. Um choro contido, de medo, de dor. Um choro sufocado, como se a criança estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse segurar a dor ou o pavor. Meu coração começou a bater mais rápido. Tum, 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 tum. Acelerado. Senti o sangue pulsar nas minhas têmporas. Que é isso? Pensei. Tem alguém machucado ali, uma criança? Fiquei ali parado, tenso. O frio aumentou. Senti meus pelos arrepiando. Um arrepio que não era só do frio, era de alerta. E então, ouvi de novo, mais perto, o choro. E junto, um som de risada. Baixo no começo. Quase um sussurro. Mas não era uma risada normal. Não tinha alegria. Não tinha humor. Era uma risada seca, cruel, que me gelou a alma no mesmo instante. Uma risada que não era humana. Parecia o som de pedras sendo trituradas, misturado com um chiado de cobra. Uma risada que vinha de um lugar muito, muito ruim. Eu devia ter corrido. Devia ter largado tudo e saído dali o mais rápido possível. O instinto gritava para eu fugir. Minhas pernas já estavam bambas, prontas para disparar. Mas a curiosidade, ou talvez a incredulidade, me segurou. Eu nunca tinha ouvido nada assim. Eu nunca tinha sentido um medo assim. Era um medo diferente do medo de ser assaltado, do medo de uma briga. Era um medo primordial, um medo que vinha de dentro, de um lugar que eu não sabia que existia. Eu precisava ver o que era aquilo. Quem estava ali, fazendo barulho e rindo daquele jeito no meio da madrugada, debaixo do arco? Uma criança chorando e alguém rindo? Isso não fazia sentido. Era errado, era perverso. Peguei minha lanterna de mão, aquela pequena que eu uso para achar as coisas na caixa quando tá escuro. E fui, devagar, cada passo. Parecia pesar 1 tonelada, o corpo pesado, as pernas bambas. Mas eu fui, como um idiota, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Quanto mais eu chegava perto do arco, mais frio ficava. Não era o frio normal da noite. Era um frio que queimava a pele, um frio úmido com cheiro de terra molhada, de coisa velha, de mofo. Não sei explicar direito. Um cheiro desagradável, um cheiro de decadência, de coisa que não vê a luz do sol há muito tempo. E o silêncio ficou ainda mais profundo. Os sons distantes da cidade sumiram completamente. Era como se o arco fosse um buraco negro que sugava todo o som. Toda a luz, toda a vida. Era só eu. E o som da minha própria respiração, que estava ficando cada vez mais difícil, mais rápida, mais alta nos meus ouvidos. E o som do meu coração, batendo forte contra as costelas. Os gemidos ou choros ficaram mais claros, vinham de dentro do arco. E a risada, a risada, ela ficou mais alta. Não era contínua, eram acessos curtos, secos, sem alegria. Puros de prazer em sofrimento. Era isso que eu sentia vindo daquela risada. Prazer em ver ou ouvir o choro, um prazer sádico, antigo. Eu cheguei na entrada do arco. A lanterna parecia fraca.
A luz não ia muito longe na escuridão lá dentro. Era uma escuridão diferente, uma escuridão densa, que parecia engolir a luz, absorver cada fóton. Eu apontei para dentro e vi movimento. Sombras. Não eram sombras de gente andando. Eram sombras que se moviam de um jeito estranho, rápido, como se estivessem rastejando pelo chão ou flutuando rente ao chão. Não sei. Mas não era o movimento de uma pessoa. Era errado, antinatural. Eram várias sombras pequenas se movendo rápido na penumbra. E o choro parecia vir delas, como se as sombras fossem feitas de choro e medo. E aí eu senti que não estava sozinho. Senti que aquela coisa que estava ali dentro sabia que eu estava ali. Os sons pararam de repente. O choro, a risada, o som de arrastar. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio atento, um silêncio que me observava, um silêncio que esperava. Senti um arrepio que começou nos pés e subiu pela espinha até a raiz dos cabelos. Minhas pernas começaram a tremer incontrolavelmente. Eu queria correr, gritar, sair dali o mais rápido possível, mas meu corpo não obedecia. Eu estava congelado de medo, paralisado. Meus músculos não respondiam. Era como se uma força invisível me prendesse ali, me obrigando a testemunhar. Meus pés pareciam pregados no chão. Então, ouvi de novo. Não era a risada. Era um sussurro. Bem baixo, perto do meu ouvido. Como se alguém estivesse soprando palavras na minha nuca. Um hálito gelado. Um hálito que cheirava a terra revolvida e coisa morta. Não entendi o que dizia. Era uma língua estranha, sons inumanos, ou só o som do mal? Não sei. Mas a intenção era clara. Era a ameaça. Era a fome. Uma fome antiga. Uma fome por vida, por sofrimento. Uma fome que parecia sugar a energia do meu corpo. E eu senti que eu era o alvo, que eu era o que estava sendo desejado por aquela coisa na escuridão. O pavor me sufocou. Era como se uma mão invisível estivesse apertando minha garganta. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parado, tremendo, ouvindo aquele sussurro gelado e sentindo aquela presença maligna me observar. Pareceu uma eternidade. Cada segundo era uma tortura. Meu coração batia descontrolado no peito, a cabeça girava, a vista embaçava. O suor escorria pelo meu rosto e pelas minhas costas, mas o frio não diminuía. E então, ali, no fundo do arco, onde a luz da minha lanterna mal chegava, onde a escuridão era mais densa que a noite, eu vi uma forma. Não era humana, era escura, como uma sombra mais densa que a noite, mais preta que o breu, uma mancha viva na escuridão, e se movia de um jeito quebrado, antinatural, como se os ossos estivessem no lugar errado, ou como se não tivesse ossos. Era disforme, mutável. Parecia se contorcer, se expandir e contrair, como se estivesse lutando para manter uma forma. E então eu vi olhos. 2 pontos brilhantes, vermelhos na escuridão, como brasas vivas. Olhos que me olhavam, fixamente. Olhos cheios de ódio, de maldade. Não, pior. Olhos cheios de vazio, de uma fome insaciável. Uma fome que parecia querer me consumir por inteiro. E de um prazer doentio. Um prazer em ver o medo, em sentir o pavor. E eu sabia que aqueles olhos estavam me vendo, me escolhendo, me marcando. E então, ela voltou, a risada. Mas agora não era um sussurro, era um grito de risada, alto, estridente, ecoando nas paredes antigas do arco. Uma risada de mulher, mas distorcida, rouca, como se viesse de
de um túmulo aberto, de uma garganta cheia de poeira e maldade, uma risada que parecia arranhar o ar, rasgar o silêncio. E era a risada que eu tinha ouvido nas histórias. A risada da Bárbara Onça. Não era lenda, era real e estava ali, na minha frente, rindo de mim, rindo do meu medo, rindo da minha paralisia. Junto com a risada, comecei a ouvir outros sons, gritos de crianças, gritos finos, agudos, desesperados, gritos de pavor, de dor insuportável, gritos que pareciam vir de muito longe, mas ao mesmo tempo estavam bem ali, dentro daquele espaço escuro. E o som de lâminas, de cortes, um som úmido, horrível, de coisa sendo arrastada no chão, de ossos quebrando, de carne sendo rasgada. Era como se eu estivesse ouvindo, revivendo os sacrifícios de que as lendas falavam. Tudo ali, na minha frente, no meu ouvido. Aquela coisa não estava só rindo, ela estava me mostrando, me fazendo ouvir o que ela fez, o que ela é, uma entidade feita de dor, maldade e sacrifício, uma criatura que se alimenta do sofrimento. Forma escura, com os olhos vermelhos, começou a vir na minha direção. Não andava, deslizava, rápido, como se estivesse flutuando centímetros acima do chão. A risada e os gritos de criança ficaram mais altos, mais claros, mais aterrorizantes. O frio ficou insuportável. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me mover. Eu só conseguia olhar e sentir o pavor puro, o pavor de ser a próxima vítima, de ser levado por aquela coisa para dentro da escuridão dela, para dentro daquele pesadelo, para me juntar aos gritos, para ser mais um sacrifício. Ela chegou perto, muito perto, perto demais. Senti o cheiro, um cheiro podre, de morte, de coisa velha e suja, de sangue seco, um cheiro que revirava o estômago. E senti como se uma mão gelada, uma mão com unhas longas, pontudas, estivesse vindo na minha direção, vindo pro meu rosto, para me pegar, para me arrastar para dentro da escuridão do arco, para me juntar aos gritos, para me tornar parte daquela coisa. Eu não sei como. Não sei de onde veio a força, não foi minha. No último segundo, quando senti o frio daquela coisa quase me tocando, quando senti o hálito podre no meu rosto, meu corpo reagiu. Um grito saiu da minha garganta. Um grito que não parecia meu. Um grito de animal encurralado. Um grito de puro terror. E eu virei e corri. Corri como nunca corri na minha vida, sem olhar para trás, sem pensar em nada. Deixei tudo para trás, a banquinha, as mercadorias, o dinheiro, tudo. Eu só queria sair dali, sair de perto daquela risada, daqueles olhos vermelhos, daquele cheiro, daquele frio, daquela coisa. Corri pela rua escura, sem rumo, sem saber para onde ir, só para longe do arco. O som da minha corrida nos paralelepípedos parecia ensurdecedor depois do silêncio macabro debaixo do arco. Meus pulmões ardiam, as pernas doíam, mas eu não parava. Corria até não ter mais fôlego, até chegar na parte mais movimentada da Lapa, onde ainda tinha gente na rua, saindo dos bares, rindo, conversando, até sentir o barulho normal da cidade de novo. Só aí eu parei, parado no meio da rua, tremendo incontrolavelmente, suando frio, com o coração disparado no peito como um tambor. Minhas pernas cederam e eu caí de joelhos na calçada. As pessoas me olhavam estranho. Um segurança de bar veio perguntar se eu estava bem, se tinham me assaltado. Eu não conseguia falar. A voz não saía, só balançava a cabeça negando e apontava para trás, na direção do arco. Lá. Eu tentava dizer, mas a voz era só um sussurro rouco, tremendo.
Ele achou que eu estava bêbado ou drogado ou que tinha tido um ataque. Ninguém entendeu. Como poderiam entender? Eles não viram, não ouviram, não sentiram o que eu senti. A solidão do pavor, o terror que te isola do mundo. No dia seguinte voltei lá de manhã. O sol já alto, gente andando para lá e para cá. O arco parecia normal. A banquinha estava lá, revirada, as coisas espalhadas, mas nada levado. Estranho, né? Se fosse assalto, teriam levado tudo. Chamei a polícia. Contei uma parte. Disse que ouvi barulho, fui ver. Me assustei com uma sombra e corri. Não podia falar da risada, dos gritos de criança, dos olhos vermelhos, da forma escura. Eles me olharam como se eu fosse louco. Disseram que devia ser algum viciado escondido ali, ou só o vento fazendo barulho nas coisas velhas. Seu Pedro, o senhor tá velho, cansado, viu coisa onde não tinha, me disseram. Ninguém acreditou. Nem meus amigos mais próximos, aqueles que me conhecem há anos. Ah, Pedro, você está impressionado com as lendas do arco, eles disseram. Lendas. Ri sem humor, uma risada amarga e cheia de medo, balançando a cabeça. Eles não sabem. Eles não estavam lá. Eles não sentiram o frio. Eles não ouviram a risada. Mas eu sei o que eu vi. E o que eu ouvi, aquela risada, ela ainda ecoa na minha cabeça. Especialmente de noite, quando o silêncio volta, quando eu fecho os olhos para dormir. Eu vejo aqueles olhos vermelhos na escuridão. Sinto o frio, o cheiro podre. Sinto a sensação daquela coisa se aproximando. Não durmo direito desde então. Tenho pesadelos com sombras, com gritos de criança, com aquela risada terrível. Acordo suado, tremendo, com o coração disparado. Nunca mais consegui trabalhar de noite perto do arco. Mudei meu horário. Fico só de dia. E mesmo de dia, quando eu passo perto, sinto um arrepio. Uma sensação de que ela ainda tá lá, escondida nas sombras, esperando, observando, como se tivesse me marcado, como se soubesse onde me encontrar. A gente pensa que conhece o mundo, que tudo tem explicação, ciência, lógica, razão. A gente descarta o que não entende. A gente chama de folclore, de superstição, de bobagem. Mas tem coisas, tem lugares que guardam a maldade, o sofrimento, a energia ruim de tudo o que aconteceu ali. E essa energia, ela fica. Ela se manifesta, ela espera, ela se alimenta. Eu não sei o que era aquela coisa que eu vi. A Bárbara Onça? O espírito dela? Ou algo que ela invocou com aquelas práticas terríveis? Algo que se alimenta do medo e da dor? Algo que vive nas sombras e se nutre da miséria humana? Não sei, e não quero saber. Só sei que o mal existe. E ele pode te encontrar nos lugares mais inesperados, nos lugares que você achava que eram só história, só lenda. Nunca ande sozinho perto do Arco do Teles de madrugada, especialmente em noites sem lua. Você pode ouvir a risada, e se ouvir, pode ser tarde demais, pode ser que ela te encontre, pode ser que ela te marque também, e aí você nunca mais vai ter paz. Se vocês gostaram dessa história, se tiveram coragem de ouvir até o fim, e se quiserem saber mais sobre outras histórias que eu vi por aqui, ou se tiverem coragem de ouvir outros relatos meus, deixem nos comentários. Tenho mais coisas guardadas que talvez devessem ficar guardadas. Coisas que eu vi, coisas que me contaram, coisas que aconteceram nessa cidade que a gente não entende. Coisas que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre a realidade. Mas se vocês quiserem, se tiverem coragem, eu conto. Deixem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder. E cuidado. Cuidado com as sombras. Cuidado com
lugares antigos e cuidado com as lendas. Algumas são reais demais e elas esperam por você na escuridão.